Diga graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Tá fraco. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Você está feliz com Jesus nesta noite? Você crê que enquanto você está aqui louvando, o Senhor está abençoando a tua vida, o Senhor está liberando as promessas dele sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus? Quem está nessa fé e diga glória a Deus? Meu amado, eu creio muito nisso, sabia? Eu creio muito que enquanto a gente está aqui, às vezes as pessoas elas podem dizer assim: ah, pastor, esse negócio de estar na igreja não dá camisa a ninguém. Esse negócio de ir para a igreja não vai resolver os meus problemas, meu irmão. Mas eu creio muito nisso, sabia? Eu creio que enquanto as suas mãos estão aqui levantadas, enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui cantando, o inferno está estremecendo, está sendo abalado, amém, amados? Eu acredito que enquanto você está aqui adorando ao Senhor, o Senhor já está entrando com providência na tua casa, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Então creia nisso, amém? Diga assim comigo: enquanto eu estou aqui, mas diga com autoridade, diga: enquanto eu estou aqui, Deus está lá, amém, amados? Deus está lá onde? Aonde está o teu problema? Aonde está a tua preocupação? Aonde é que está a tua preocupação hoje? Pastor, a minha preocupação hoje está na minha vida familiar, a minha preocupação hoje está na minha vida profissional, na minha saúde, na minha vida financeira. O segredo é adorar. Diga assim comigo: o segredo é adorar. Fala para essa pessoa: seja um adorador, meu irmão. Dá a paz do Senhor para ele aí, aperta a mão dele, cumprimenta essa pessoa. Mais pessoas chegaram, então cumprimenta, sai do teu lugar aí, amém? Quando a gente começou estava vazio, o pessoal está chegando, então já cumprimenta aí essa pessoa que está do teu lado, já dê a paz do Senhor Jesus aí, para o irmão da direita, para o irmão da esquerda. Se você não conhece essa pessoa, é a oportunidade que você tem de conhecê-la, isso. Mas dá um sorriso assim, isso, sai do teu lugar, cumprimenta, dando aquele sorriso bonito para Jesus, amém? Graças a Deus, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? Agora que você já cumprimentou essa pessoa, deixa eu pedir uma coisa para você. Você vai retornar para o seu lugar agora, amém? Isso, retorne para o seu lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui vieram precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor? Levante a mão, diga glória a Deus aí. Quem precisa de direção aí, diga glória a Deus. Então creia que nessa noite, além de você adorar, agora olhe para cá, preste atenção. Além de você vir aqui para louvar, além de você vir aqui para adorar, creia que você está aqui também para receber da parte de Deus uma palavra, para receber da parte de Deus uma direção, não é? A gente tem batido muito nessa tecla, a gente tem falado muito acerca disso, porque é uma realidade, não é? Muitas das vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas na nossa vida, a gente acaba tomando atitudes erradas, decisões erradas, por não ouvirmos a palavra de Deus, não é? Ah, pastor, eu errei porque eu não sabia. Não, você não errou porque você não sabia, você errou porque você não buscou a direção de Deus, você não buscou a direção que Deus ele tem para a sua vida. Então que nessa noite, amado, ou melhor, que todos os dias em que você estiver aqui neste lugar, quando for o momento do louvor, que você levante a mão, como a gente cantou aqui, né? Dá vontade de pular, que você pule, se alegre, adore. Mas quando chegar o momento da palavra, que você tenha no momento da palavra, como se fosse Deus falando com você, porque é verdade, né? Por mais que você veja aqui o pastor Vitor, um homem como você, mas na verdade Deus está usando a minha vida, Deus vai usar a minha boca para trazer uma palavra, um acalento, né? um consolo, um conforto para o teu coração. Se tem uma coisa que pode confortar o nosso coração, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho, amém? Então por favor, pega a palavra de Deus aí, a partir de agora, né, você já cumprimentou, já bebeu água, né, você já louvou, você já fez um monte de coisa. Então a partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai levantar, você não vai se distrair, né? Presbítero Edvan, dê uma olhadinha lá dentro, vê se tem alguém lá voando, né? Se tiver alguém voando que está lá, mas que precisa estar aqui, já traga para cá. É importante que todos nós venhamos estar ouvindo a palavra. Antes da gente ler o texto, deixa eu falar uma coisa para você. Semana passada até que muitas pessoas faltaram, né? E o Senhor nos deu uma direção. O Senhor nos deu, na verdade, uma série de 3 mensagens em cima de um mesmo tema, né?
Nós pregamos na semana passada no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos trazer a mesma palavra, ou melhor, o mesmo texto. Mas o Senhor nos deu 3 revelações diferentes. A primeira revelação nós pregamos no domingo passado. A segunda revelação nós vamos estar pregando hoje. E a última revelação nós vamos estar pregando no último domingo. Volto a dizer, em cima do mesmo texto. A palavra que nós pregamos na semana passada foi falando sobre a dependência vital. Diga assim comigo, dependência. Diga bem alto, diga dependência vital. Qual é o tipo de dependência que eu preciso ter de Deus para que a minha vida venha para frente, para que as coisas venham a acontecer, para que a minha vida retida, ela possa ser liberada? Eu preciso depender de Deus de uma maneira vital. Eu não posso depender mais ou menos. Eu não posso depender, mas tendo possibilidades de trocar aquela dependência por qualquer outra coisa, não. Eu preciso depender de Deus da mesma forma que a árvore depende da terra. Eu preciso depender de Deus da mesma forma que o peixe depende do mar. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Mas hoje nós vamos trazer uma segunda revelação. Mas eu quero que você abra comigo no mesmo texto. Evangelho de João, no capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 5. Nós estamos nesse mês de setembro. E a direção que Deus deu para nós no mês de setembro é que nós vamos orar para que sejamos mais dependentes de Deus. Diga assim comigo, independência. Diga bem alto, diga, independência é depender de Deus. Então, no mês da independência, a palavra que o Senhor está nos dando é essa, que a independência é depender de Deus. E o texto que Ele vai falar conosco hoje está aqui. João capítulo 15, versículo 5, mesmo texto da semana passada, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém, amados? Então Jesus ele está falando aqui algo tremendo. Eu sou a videira, você é a vara. Se eu estiver em você e você estiver em mim, acabou o problema. E essa é a grande questão, esse é o grande desafio do ser humano. É fazer com que Deus venha estar em nós e fazer com que nós venhamos estar cada vez mais nele, com Ele. Deus tem uma revelação para você nesta noite, amém? Seja a boca de Deus para essa pessoa que está ao teu lado, fala para ela, Deus vai falar com você nessa noite. Que os teus ouvidos, não só os teus ouvidos estejam abertos, mas o teu coração também. Vou ler mais uma vez, gostaria que você repetisse comigo, vamos lá? Diga assim comigo, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga bem alto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Estenda a tua mão aqui para frente, comece a orar pela minha vida, comece a pedir ao Senhor para que venha falar conosco, para que venha falar com você nesta noite, para que a tua vinda aqui neste lugar, ela não seja apenas uma distração, ela não seja apenas um lugar onde você se alegrou com cânticos, com louvores, mas que seja proveitosa no sentido de receber uma direção da parte do Senhor. Então comece a falar, comece a orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra vai ser ministrada, vai ser pregada. Essa pessoa que está aqui, ela precisa, Senhor, de uma direção, de um caminho. Essa pessoa precisa ser instruída nas decisões que ela vai tomar. Então, em nome de Jesus, que esta palavra seja a direção que esta pessoa precisa, que esta palavra, ela venha de encontro à necessidade que este teu filho e que essa tua filha está tendo nesta noite. Então, vai jogando por terra agora todos os impedimentos e barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor à ministração dessa palavra, que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir e os nossos corações para receberem a semente da tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, é o que nós com fé te agradecemos, certos da nossa vitória, em nome de Jesus. A igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir então aí bem forte ao Senhor. Abre a tua boca também, diga glória, glória a Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Amém. Agora, por favor, tome o teu assento, sente no teu lugar, como a gente pediu. A partir de agora, procure não conversar,
A partir de agora, eu quero que você olhe para cá e preste total atenção aqui no pastor. Olhe para mim, preste atenção. O tema que o Espírito Santo pôs no nosso coração, nesse mês de setembro, para nós jejuarmos, para nós orarmos, nós já falamos aqui, mas o tema que o Senhor colocou no nosso coração é esse. O Senhor está chamando a nossa atenção, e quando eu falo nossa, eu não estou falando apenas do MAP, mas eu estou falando do ser humano, do homem, da humanidade. O Senhor está nos chamando a atenção para nós dependermos dEle, dependermos de Deus. Como nós vimos na semana passada, ainda que muitas pessoas insistam, ainda que muitas pessoas ali teimem, não existe independência de Deus. Você pode repetir isso? Diga, não existe independência de Deus. Por que não existe, pastor? Porque assim como é impossível para uma árvore, e a gente falou sobre isso, assim como é impossível para a árvore não depender da terra, assim como é impossível para a vara, como diz o texto aqui, assim como é impossível para a vara não depender da videira, queridos, na vida de quem foi chamado por Deus, na vida daquele homem, na vida daquela mulher, na vida daquela pessoa que foi escolhida por Deus, não existe independência de Deus, não existe independência de Jesus, uma vez que o próprio Jesus, ele deixa muito bem claro que sem Ele, nós nada podemos fazer. Então como é que uma pessoa pode dizer, não, eu não preciso de Deus? Como é que uma pessoa pode dizer, não, eu não preciso de Jesus, se o próprio texto que nós lemos diz aqui, que sem Ele, nós nada podemos fazer? Pois é, muito pelo contrário. É justamente quando nós dependemos de Cristo, é justamente quando nós dependemos do Senhor, mas não uma dependência qualquer, quando dependemos do Senhor de maneira vital, é que nós vamos dar frutos. Quem aqui quer dar frutos, levante a mão. Quem aqui quer dar frutos, diga glória a Deus. Para dar frutos eu tenho que depender do Senhor. Então foi basicamente isso que a gente pregou no domingo passado. Só que ao ler esse texto novamente, eu percebi que além de Jesus ele falar aqui acerca da dependência vital, além de Jesus falar aqui de uma dependência exclusiva, ele nos traz também uma outra revelação, falando acerca de identidade. Então quando Jesus ele fala aqui, eu sou a videira, vós as varas, além dele falar acerca da dependência, Jesus ele também está falando acerca da identidade. A identidade de quem Jesus é e a identidade de quem nós somos. Quem Jesus é, segundo ele. Quem nós somos, segundo ele. Diga assim comigo, quem Jesus é e quem nós somos está aqui. Glória a Deus, amados. Quem Jesus é. Muitas pessoas se perguntam, quem é Jesus? Né? Muitas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho, que talvez não tiveram a oportunidade de experimentar servir a Deus, as pessoas por curiosidade, por falta de entendimento, perguntam, quem é Jesus? E a resposta está aqui. Quem é Jesus segundo o texto, gente? Além de Jesus ser o verbo de Deus, ou seja, além de Jesus ser a própria palavra, além de Jesus ser o caminho da salvação, o Salvador, além de Jesus ser o caminho, a verdade, a vida, e ninguém conseguir chegar ao Pai se não for por Ele, além de Jesus ser o Filho de Deus, neste texto aqui, Jesus está afirmando que Ele é o nosso provedor. Glória a Deus. Quem é Jesus? Segundo João 15. Segundo João 15, 5, Jesus é o nosso provedor. Presta atenção. Ao se intitular como a videira, quando Jesus ele chega e diz, eu sou a videira, espiritualmente falando, Jesus está dizendo o quê? Que Ele, e somente Ele, é a única e verdadeira provisão. Porque Ele diz, a videira verdadeira. Posso ouvir um glória a Deus aí?
Então, se ele fala da videira verdadeira, significa que existem videiras falsas. Se ele diz que ele é a videira verdadeira que provê a vara, se ele é a videira verdadeira que dá força para que a vara produza frutos, significa que existem videiras falsas. Mas ao falar esse texto, Jesus está dizendo que ele, e somente ele, é a única e verdadeira provisão. Ou seja, é o nosso Jeová Jireh. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, por mais que o mundo tente nos fazer acreditar que existem outras formas de sermos abastados, por mais que o mundo nos apresente outros meios de provisão, Jesus aqui na palavra de Deus, ele está sendo claro: não há outro além de mim. Você pode se satisfazer com as coisas do mundo, você pode criar atalhos, você pode pegar caminhos alternativos, mas a verdadeira provisão, ela vem de mim. Meu querido, minha querida, você que está aqui nessa noite, você sabe o que o Senhor está dizendo para mim? Você sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que aquilo que você precisa para que o teu casamento seja provido, somente Ele pode te dar. Posso ouvir glória a Deus aí? A gente acha, né, que o nosso casamento vai ser resolvido se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Ah, pastor, a coisa está complicada. A gente vai fazer uma viagem, a gente vai gastar um dinheiro, a gente vai comprar uma casa, a gente vai fazer uma coisa, e a coisa vai melhorar. Meu querido, o Senhor está dizendo aqui: a verdadeira provisão para o teu casamento sou eu. A verdadeira provisão para os teus sentimentos, a verdadeira provisão para a tua vida está na videira verdadeira, está em mim. Glória a Deus. Deus, amados. Quando Jesus ele diz eu sou a videira, em outras palavras ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, não há outro além de mim. E quando eu falo aqui de provisão, eu não estou falando só de vida financeira, porque às vezes você pode ouvir falar de provisão e aí você associa logo provisão a dinheiro, provisão a recursos. Mas eu não estou falando de finanças, eu estou falando de necessidades. Quando Jesus ele diz que eu sou a videira, Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem o poder de prover todas as tuas necessidades. Então, quando a gente fala aqui de provisão, eu não estou tratando somente de provisão física, eu não estou tratando somente de provisão material, de provisão financeira, não. É de provisão material, mas também emocional. Diga glória a Deus aí. Talvez você diga: pastor, não, minha vida financeira está legal, minha vida profissional está legal, mas as minhas emoções, os meus sentimentos estão destruídos. Talvez você está aqui e você diga: não, pastor, a minha vida financeira está ok, mas o meu emocional, o meu espiritual, pastor, eu não consigo mais ser aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que orava, aquela pessoa que se derramava. Pois é, Jesus está dizendo aqui: olha, se você não consegue, se você está precisando, se você quer dar fruto, fica tranquilo, porque eu sou a videira verdadeira, eu sou a tua provisão, eu sou aquilo que você precisa para você sair daqui hoje dando fruto. Você pode abrir a tua boca e glorificar, meu querido. O Senhor é a tua provisão. É a tua provisão material, não é? Filipenses no capítulo 4, no versículo 19, a palavra de Deus diz: o meu Deus, presta atenção, o meu Deus, segundo as suas riquezas, diga glória a Deus aí, amados. Você vê que Paulo está falando de coisas materiais. Provisão material é o Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga glória a Deus aí. É em Cristo, é na videira, que as nossas necessidades materiais, naturais, humanas são supridas. Mas Ele também é provisão espiritual. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quando Jesus ele diz que Ele é o pão da vida, Ele não está falando de coisas materiais.
Aí ele já está falando de outro tipo de provisão. Ele está falando de que provisão, igreja? A provisão espiritual. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Por quê? Porque eu sou a sua provisão. A alma sedenta de pão, eu sou o pão que sacia a alma. A alma sedenta das águas, eu sou a água que mata a tua sede. Glória a Deus, amado. Pastor, eu entrei aqui sedento, o Senhor é o pão espiritual que vai suprir você. Pastor, eu entrei aqui com sede, o Senhor é a água que jorra deste lugar por meio da palavra para matar a tua sede e saciar você. Então, quando a gente fala que Jesus é a videira, ou quando Jesus ele se intitula videira, ele está dizendo que eu sou a provisão. Eu sou a provisão material, eu sou a provisão espiritual, eu sou a provisão emocional. No Salmo de número 34, versículo 18, a palavra de Deus, a palavra diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Glória a Deus, amados. Diga comigo, coração quebrantado. Diga bem alto, coração quebrantado, ligado ao emocional. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva, e supre, e provê, e cuida dos contritos de espírito. Amém, amados? Então volto a dizer, quando Jesus, no texto inicial de João 15, quando ele nos afirma, eu sou a videira verdadeira, o que Jesus está afirmando, gente? Que apesar de haverem por aí várias provisões falsas, apesar de existirem provisões que suprem por um momento, mas que são enganosas, provisões que parecem boas aos nossos olhos, agradáveis ao nosso paladar, mas que o seu final é morte. Apesar de haverem várias formas de provisão, Jesus está dizendo, eu sou a melhor, eu sou a suficiente, e eu sou a verdadeira provisão. Então você que entrou aqui hoje, e talvez você está precisando de algo para a tua vida, de algo para o teu casamento, de algo para a tua vida profissional. Pastor, parece que está faltando alguma coisa. Eu tenho buscado, eu estou vindo da igreja, pastor, porque eu estou buscando algo que eu não sei. Eu estou buscando ser provido de alguma coisa, que alguma coisa aconteça para que a minha vida deslanche. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está no lugar certo, meu querido, amém, amados? Você está no lugar certo, sabe por quê? Porque na mesa de bar, onde as pessoas buscam provisão, as pessoas só encontram engano e morte. Nos jogos, nas coisas do mundo, nas coisas da vida, aonde as pessoas trazem para si, para esquecer dos problemas, as pessoas somente maquiam uma situação, mas quando chega a segunda-feira, quando chega o dia seguinte, que ela se depara com a realidade, ela vê que ela continua desprovida, que ela continua sedenta, mas quando você está aqui na presença do Senhor, Ele derrama a água viva sobre você, Ele te sacia com o pão vivo que desce do céu. Quando você está aqui, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te supre na palavra, e Ele te faz mais que vencedor. Então estar aqui nesta noite, e deixar de lado todas as coisas para buscar a Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo, eu sou a verdadeira provisão. Repita comigo, diga comigo, só Jesus, diga bem alto, só Jesus é a minha provisão. O que você precisa para voltar a sorrir? O que você precisa para voltar a caminhar? Não é de uma casa, não é de um carro, não é de uma mulher nova, não é de um marido novo. O que você precisa é da alegria da salvação que só Jesus pode nos dar. Então levanta a tua mão, abre a tua boca, começa a glorificar a Ele, começa a dizer, Senhor, enche o meu coração da tua presença, enche a minha vida do teu Espírito, porque eu quero sair daqui nesta noite, provido da tua glória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado? É isso que você precisa, porque se você tiver isso, todo o resto acontece. Amado, se eu tiver a presença de Jesus na minha vida,
Se eu for provido da graça de Deus na minha vida, eu posso não ter nada, mas através da graça na minha vida eu consigo tudo. Amado, você pode não ter o dinheiro que você precisa, você pode não ter o emprego que você precisa, você pode não ter a casa que você precisa, você pode não ter o casamento que você gostaria, mas se você tiver Jesus na sua vida, ainda que você não tenha nenhuma dessas coisas, em Jesus você pode alcançar todas elas. Jesus é poderoso para mudar o teu casamento, Jesus é poderoso para transformar a tua vida financeira, Jesus é poderoso para fechar aquela porta e abrir uma porta excelente, a qual as pessoas vão olhar para você e vão ter que glorificar a Deus pela sua vida. Mas eu te pergunto, e sem Jesus? E sem Jesus? Eu posso não ter nada, mas se eu tenho Jesus, meu amado, se eu sou provido da graça, se eu sou provido da glória, Ele mesmo diz, eu dou frutos. Glória a Deus, amados. Eu não tenho nada, mas aonde eu passar, a glória do Senhor vai se manifestar através da minha vida. Eu posso não ter nada, mas aquilo, quando eu abrir a minha boca para falar, as coisas vão acontecer. Diga glória a Deus aí. Eu posso não ter muita coisa, eu posso não ser ninguém, mas quando eu dobrar o meu joelho para orar, os céus vão se abrir, e a resposta de Deus, ela virá. Você está entendendo? Agora, de que adianta ter tantas coisas e não ser provido pela videira verdadeira? De que adianta ter muitas coisas, mas a verdadeira provisão que enriquece, que me satisfaz, eu não ter? Então essa é a pergunta, ou melhor, esta é a questão. Às vezes nós estamos cheios de muitas coisas, mas vazios de Deus. Às vezes estamos cercados de muitas coisas, mas desprovidos da videira verdadeira. E desprovido da videira verdadeira, nada, por mais que eu tenha tudo, irá me satisfazer. Diga, por mais que eu tenha tudo, sem a videira verdadeira, nada me satisfará. Sabe aquela pessoa que às vezes tem aquela casa, que às vezes tem aquele carro, que às vezes tem aquela vida, mas não consegue ser feliz? Sabe aquela pessoa que tem o seu emprego, que tem a sua condição, que tem a sua vida, que não tem falta de nada, mas não consegue sorrir? Por que que isso acontece? Porque ela é provida de várias coisas, mas falta ali a verdadeira provisão, vinda da videira verdadeira, que é Cristo. No Evangelho, ou melhor, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 45, no versículo de número 22, a partir do versículo 21, melhor dizendo, o profeta diz assim: Deus justo e salvador, preste atenção, Deus justo e salvador não há além de mim. Glória a Deus, amado. Então, se você acha que existem outros meios de encontrar justiça, se você acha que existem outras formas ou outras maneiras de ser salvo dos teus problemas, não há, porque Ele mesmo diz: Deus justo, Deus salvador, não há além de mim. E aí Ele dá um conselho, lá no versículo 22, Ele diz: olhai para mim. Glória a Deus, amados. O Senhor diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Para onde é que eu tenho que olhar para ser suprido? Para onde é que eu tenho que olhar para ser ouvido? Para onde é que eu tenho que olhar? Para onde é que eu tenho que focar? Para onde é que eu tenho que inclinar os meus olhos para ter uma vida transformada? Para a videira verdadeira, olhai para mim. Então, quando a escassez vem, não é para o dinheiro ou para a falta do dinheiro que eu tenho que olhar. O problema é que quando a escassez vem, a gente olha para onde? A gente olha para o dinheiro que a gente não tem.
Quando a escassez vem, a gente olha para a falta de dinheiro que está aqui. Mas não é para o dinheiro ou para a falta dele. Eu tenho que olhar é para Deus. Eu tenho que olhar para Jesus. Ele diz, olhar é para mim. Não olha para o que está faltando. Olha para mim e você será salvo. Porque eu sou Deus. Eu sou videira. Eu sou provedor. E não há outro. Aplauda bem forte ao Senhor. Para de olhar para as circunstâncias. Comece a olhar para a videira. Diga glória a Deus. Para de olhar para as circunstâncias e olha para a videira. Porque se você olhar para as circunstâncias, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai desanimar, você vai se entristecer, você vai desistir. Eu não tenho que olhar para as circunstâncias, eu tenho que olhar para a videira. Quem está entendendo passou até aqui, diga glória a Deus. Então, além desse texto lá de João 15, falar sobre dependência, como a gente falou na semana passada, ele também fala de identidade. A identidade de Cristo. Quem é Cristo? Diga comigo, Cristo é o meu provedor. Amém? Mas o texto também fala sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. Volta lá, João 15, versículo 5, ele diz: eu sou a, diga bem alto, eu sou a, aí a gente pode colocar entre parênteses, provisão. Eu sou a videira, eu sou a provisão, eu sou o provedor. Eu sou a videira, e vós as varas. Diga comigo, eu sou uma vara. Então, quando Jesus ele nos chama de varas, ele está dizendo, na verdade, quem nós somos. Quando ele se chamou de videira, ele disse quem ele era. E quando ele nos chama de varas, ele está dizendo quem eu sou, a nossa identidade. O que é ser uma vara? Ser uma vara é ser alguém frutífero. Glória a Deus. Eu sou a videira. Eu sou o provedor. E você é frutífero. Vira para a pessoa que está até lá e fala para ela: você é alguém frutífero. Diga assim: você é alguém capaz. Glória a Deus. Você é capaz. O que é ser alguém frutífero? É ter a capacidade de gerar. Então, cada um de nós que estamos aqui, por mais que o diabo diga que você é um homem estéril, uma mulher estéril, por mais que o homem diga que você nunca vai conseguir produzir, que você nunca vai conseguir gerar, que você nunca vai conseguir construir, que você nunca vai conseguir crescer, por mais que o diabo fale estas mentiras, o que Jesus está dizendo? Qual é a identidade que Jesus está dizendo? Não, você não é estéril, você não é alguém incapaz, não, você é capaz. Glória a Deus, amados. Quando Jesus nos chama de varas, Ele está dizendo: você é capaz. Quantas e quantas pessoas, talvez até mesmo aqui, nessa noite, já não foram machucadas por palavras de pessoas que chegaram e disseram: você não é capaz não. Você conseguir aquele emprego? Não. Você está de frente daquele projeto? Você foi escolhido para administrar determinada coisa? Foi escolhido para fazer determinada coisa? Pegaram a responsabilidade e colocaram na tua mão? Não acredito. Você é capaz? Quantas e quantas pessoas, amados, volto a dizer, talvez aqui, já não foram machucadas por esse tipo de palavra? Você nunca vai ser feliz com a vida que você vive, com a cabeça que você tem, com o teu jeito de ser. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Quem já não ouviu isso na vida? Talvez você está aqui dentro e você já ouviu isso. Mas olha o que Jesus te diz nessa noite. Olha como é que Jesus é lindo, né? A galera pega a gente e arrebenta, né?
Você não vale nada. Você é imprestável. Você não vai chegar a lugar nenhum. Aí Jesus pega ali a pessoa que não vale nada, pega o imprestável e chega na tua cara e diz: você é uma bênção, é você que eu vou usar, é você que vai glorificar o meu nome, é através da tua vida que todos vão ver que eu sou Deus, porque você vai gerar através da minha palavra. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido. O Senhor é aquele que nos capacita, diga glória a Deus. Jesus nesta noite, através desta palavra, Ele está dizendo: você é uma vara que gera. Diferente daquilo que as pessoas dizem, diferente daquilo que as pessoas falam, você é um ramo que produz. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Então levanta as tuas mãos, começa a dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque se tu é um ramo que produz, você está no lugar certo, amado. Você está na videira, e você estando na videira, sendo uma vara frutífera, eu profetizo sobre a tua vida: o céu será o limite. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Você vai conquistar, você vai entrar, você vai viver. Aleluias. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses no capítulo 4, no versículo 13: eu posso, diga comigo, eu posso. Quem disse que você não pode dirigir? Quem disse que você não pode pregar? Quem disse que você não pode evangelizar? Quem disse que você não pode tocar? Quem disse que você não pode viver? Quem disse que você não pode crescer? Quem disse que você não pode chegar? Diga glória a Deus. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e diga: eu posso todas as coisas. Mas você pode todas as coisas. Já pegou, né? Você pode todas as coisas, mas você precisa da videira. Você precisa da provisão. Diga a glória a Deus. Posso todas as coisas na videira que me fortalece. Glória a Deus, amado. Você pode fazer qualquer, olha para mim aqui, ó. Você pode fazer qualquer coisa. Amém? Aqueles que disseram que você não pode, aqueles que disseram que você não chega, sabem de nada. Eu estou falando para você aquilo que o Senhor disse para você através da palavra. E o que vale? O que as pessoas dizem ou o que a palavra diz? Em que você acredita? Você acredita naquilo que as pessoas falam de você ou naquilo que a Bíblia fala de você? Tem uma canção que a pastora Bárbara cantava, antiga, da Fernanda Brum, que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. A gente nem cantou, vamos cantar de novo, vai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Amém? Você não é o que o diabo diz, você é o que a palavra de Deus diz. Amém, amado? E o que a palavra de Deus ela está dizendo hoje para você é que você pode tudo, você pode chegar onde você quiser, você pode conquistar aquilo que o teu coração deseja. Você pode, você é capaz, você consegue vencer qualquer desafio. Porém, você precisa estar no lugar certo. Amém? Eu posso todas as coisas, mas eu preciso estar no lugar certo. Aonde é que eu preciso estar? Naquele que me fortalece. E quem é? Qual é a identidade daquele que me fortalece? Jesus, vulgo videira. Você pode dar glória a Deus aí? Quem é aquele que me fortalece? Quem é aquele que vai me capacitar para que eu viva o sobrenatural? Quem é aquele que vai me dar a força extra para eu vencer as intempéries, para eu vencer as tempestades e andar sobre as águas e conseguir conquistar? Quem é? Jesus. Codinome, videira. Diga glória a Deus. Eu preciso estar no lugar certo.
E quando eu falo estar no lugar certo, eu não estou falando apenas de igreja. Como vara que eu sou, para ser frutífero, eu preciso estar na videira correta. Lembra que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Significa que se existe a verdadeira, é porque existem falsas. E muitas das vezes a gente não produz frutos, não é porque a gente é estéril, não é porque a gente é incapaz, é porque a gente está nas videiras erradas. A gente está confiando em coisas erradas. A gente está andando por caminhos errados que ao invés de nos fazerem produzir, não vão nos levar a lugar nenhum. Então quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a pergunta que o Senhor nos faz é, em que videira você tem estado? Porque se as coisas não estão acontecendo, e se a palavra de Deus ela diz que você pode, mas você não vive, se a palavra de Deus ela diz que você consegue, mas você não está conseguindo, se a palavra de Deus ela diz que você é capaz, mas você não está vivendo, é porque então você está no lugar errado. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de videira. Diga glória a Deus. Em que videira você tem estado? De que videiras você tem se alimentado? De que águas, de que fontes você tem bebido? No que você tem se fortalecido? Queridos, quando o Senhor me fez enxergar essa revelação na palavra, eu glorifiquei a Ele. Porque Ele falou para mim, a primeira pessoa que Ele falou essa palavra foi para mim, Vitor, não pensa que você é incapaz não, você é um ramo que gera. Imagina você ouvir isso, principalmente depois de algumas bombas que você toma, né? Principalmente depois de algumas pancadas que você toma, aí você abre a palavra e o Senhor diz, fica tranquilo, você é um ramo, você é uma vara frutífera. Glória a Deus, amado. Ouvir isso é muito bom. Só que olha o que a palavra diz. Você é um ramo frutífero. Você é capaz, se você estiver conectado no lugar certo, na videira verdadeira. Então com isso a gente entende a razão pela qual muitas das vezes não geramos. É aquilo que a gente acabou de falar aqui. A Bíblia diz que eu posso, mas se a Bíblia diz que eu posso, por que eu não estou podendo? Se a Bíblia diz que eu consigo, por que eu não estou conseguindo? Se a Bíblia diz que eu sou capaz, por que eu não estou vivendo? Porque o que falta não é capacidade para gerar, o que falta é a direção de onde eu tenho que estar. O que falta não é capacidade para produzir, o que falta é eu estar conectado à videira verdadeira. O que te falta não é capacidade para ser uma bênção, o que está te faltando é Jesus na sua vida. Glória a Deus, amado. É Jesus, está ali, ó, no centro da família, no centro da vida financeira, no centro da vida profissional. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer que Jesus seja o centro. A gente quer ser abençoado, a gente quer que tudo aconteça, mas a gente não quer ser provido pela videira verdadeira. Amados, você conhece essa história. A Bíblia diz que Pedro passou uma noite inteira, tentando pescar, mas ele não conseguiu pegar um único peixe. Presta atenção nisso, simples. Ele estava tentando pescar, ele tinha o barco, ele tinha as redes, ele tinha o mar, ele tinha a capacidade, glória a Deus, amados, mas ele não conseguia. Eu te pergunto, ele desaprendeu a pescar? Sim ou não? Ele desaprendeu o ofício que fazia com que através dele ele ganhasse a vida e sustentasse a família? Não. Ele não desaprendeu a pescar. O que faltava para Pedro não era a capacidade. O que faltava para ele era estar ligado à videira. E a videira é Jesus. O que faltava para Pedro era depender da palavra liberada por Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? O que faltava para Pedro era o
provedor Jesus. E quando o provedor veio, a coisa aconteceu. Amém? Ele liberou a palavra, ele seguiu a palavra e o milagre aconteceu. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu profetizo que as coisas que estão travadas, elas vão se destravar em nome de Jesus. Amém? Porque nós estamos orando, amados. Você está orando, você está vindo na igreja, então vai destravar, porque é promessa de Deus para a tua vida. Olha a palavra aqui, ó, é promessa de Deus, mas você é capaz de viver o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor, é promessa de Deus você viver o melhor dessa terra. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? É promessa dele. Se quiser, diz. Quem aqui quer viver o melhor? Levanta a mão, da glória a Deus. Eu quero. Mas o que a palavra de Deus ela diz? Se quiserdes e ouvirdes, você vai comer, você vai tomar posse, você vai viver o melhor dessa terra. Nessa noite você está ouvindo a palavra. E o que a palavra está dizendo para você? Ela está revelando a identidade de quem é Jesus e de quem você é. Quem é Jesus? Além de todos os nomes, além de todos os títulos, Ele é a videira, Ele é a minha provisão. Levante a tua mão e diga: Jesus é a minha única e verdadeira provisão. Diga assim: Jesus tem que ser a minha única opção. Amém? Quando Jesus não é a nossa única opção, quando Jesus ele não é a nossa única videira, a gente acaba se decepcionando. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que essa palavra que a gente pregou, ela venha destravar tudo aquilo que está travado na tua vida. E ela venha fazer você romper definitivamente em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero orar para que a tua casa comece a romper, para que a prosperidade do Senhor comece a romper, comece a entrar, a tomar conta da tua casa, a tomar conta do teu trabalho, a tomar conta da tua vida financeira. Eu quero orar para que aquilo que está travado na tua vida seja destravado. Mas lembre-se, em quem você está. Você está conectado somente à videira verdadeira? Ou outras coisas, outras fontes, ou outras provisões têm tomado conta da sua vida? Não, pastor, eu não sou exclusivo de Jesus não, pastor. Eu até creio em Jesus, mas às vezes eu vou aqui, às vezes eu vou ali, às vezes eu vou na Maria, às vezes eu vou no Pedro. Às vezes eu acredito no Búzios, eu acredito no tarô, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé toda a igreja. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém? Quem é Jesus? Jesus é muito mais do que aquilo que a gente quer. Posso contar uma coisa para você? Eu não queria Jesus. Você sabia disso? Eu não queria Jesus. Tanto que minha mãe começou a caminhar, começou a ir para a igreja. E na época eu tocava em banda, tocava no mundo. E eu não queria saber de Jesus. Mas apesar de eu não querer Jesus, Jesus me queria. Glória a Deus, amados. E além de Jesus me querer, Jesus sabia que o vazio que eu sentia, o pagode não iria preencher. A música, por mais que eu amasse muito, não iria preencher. Jesus sabia que a única forma de eu ser provido verdadeiramente é se eu me transformasse num ramo da videira que era Ele. Amém? E sabe o que aconteceu? Jesus me alcançou. Eu não queria, mas foi indo, eu fui ouvindo, eu fui entendendo, e Jesus me alcançou. E hoje, eu posso dizer para você, eu não vivo nada do que um dia eu planejei. É sério. A vida que eu vivo hoje é uma vida completamente diferente daquela que eu havia planejado.
eu queria ser músico, artista, tocar, cantar. Depois eu queria fazer prova para o corpo de oficiais da Marinha, psicólogo. Inclusive, comecei a estudar psicologia também. E Deus, Ele fez uma reviravolta. O que eu vivo hoje eu não planejei. Mas o que eu vivo hoje é a melhor coisa que eu poderia ter. Talvez se eu vivesse aquilo que eu gostaria, eu não teria a casa que eu tenho. Eu não teria a família que eu tenho. Eu não teria o filho que eu tenho. Eu não teria a mulher que eu tenho. Mas sabe o que é mais importante que eu não teria? A salvação que só Jesus pode dar. Eu não queria Jesus, mas Jesus sabia o que era melhor para mim. E quando eu tive